Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler e nós vamos refletir. Bom, você viu aí que o Gabriel conversou com vocês enquanto estava aí na tela disponível o nosso link de contribuições. E essa contribuição, meu irmão, é para você que faz parte, é para você que está não só envolvido, mas é para você que está diretamente comprometido com tudo que a gente está fazendo aqui, com tudo que a gente está vivendo aqui, com todos esses momentos. Então, contribua com todo o seu coração, faça isso com toda a sua vida, doe, contribui, seja generoso. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir aperfeiçoar o nosso trabalho em favor do reino de Deus. E é exatamente sobre o reino de Deus que eu quero compartilhar com você. Mateus 4,17 diz o seguinte: Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é sobre isso que eu quero falar com você e que o Senhor, por sua misericórdia, fale conosco e ministre os nossos corações. Bom, Jesus tem um jeito peculiar de iniciar o seu ministério. Logo após ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, após 40 dias de intensa entrega, de jejum, de oração, ao vencer esse desafio, ao vencer o desafio da tentação, Jesus agora retorna, e ele retorna do deserto com um discurso em seus lábios, e esse discurso vai perdurar por todo o seu ministério, por toda a sua vida ministerial. O discurso de Jesus é o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou dependendo da tua tradução, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus e o reino dos céus, eles são as mesmas coisas, eles estão relacionados, eles são exatamente a mesma coisa. Então Jesus vem anunciando o reino de Deus e traz o reino de Deus como premissa do seu discurso. Imagina, depois de uma preparação, Jesus era alguém extremamente consciente da sua identidade. Ele não adquire consciência da sua identidade depois de anos, não. Jesus é alguém extremamente consciente da sua identidade desde pequeno. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que na sua infância ele estava no templo discutindo com os fariseus e com os doutores da lei sobre as leis e sobre os mandamentos, e as pessoas se maravilhavam com ele. Então Jesus era alguém que tinha desde o princípio compreensão do que ele precisava fazer, de qual era o seu propósito, de qual era a sua identidade. E agora, depois de tanto tempo de preparo, 30 anos para ser mais específico, 30 anos de preparo, 30 anos aguardando chegar esse momento, o primeiro sermão que Jesus, a primeira palavra que Jesus decide compartilhar é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus está manifesto, o reino de Deus está escrito em todas as palavras e todas as ações de Jesus. Não há nada que você perceba Jesus fazendo senão em favor do reino de Deus. Não há nada que você perceba Jesus comunicando senão em favor do reino de Deus. Então o reino de Deus é a mensagem principal, o reino de Deus é a chave hermenêutica que Jesus utiliza para pautar o seu ministério e toda a sua vida enquanto aqui com a gente. E foi um ministério curto, 3 anos e meio. Por exemplo, no mês de fevereiro nós celebramos aqui 15 anos
15 anos de igreja e eu celebrei também, tive a alegria de celebrar 15 anos de ministério pastoral. Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério, não foram 15 anos, 3 anos e meio de ministério, então um ministério relativamente curto, porém dentro de uma profundidade, dentro de uma construção que em outro alguém nós não vimos. Então Jesus precisou de pouco tempo para poder cumprir a sua missão, e o foco da sua missão sempre foi o reino de Deus e a sua justiça. Bom, o que eu quero dividir com você hoje, o que eu quero compartilhar com você hoje, está inteiramente relacionado a isso. O reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Foi assim que Jesus ensinou os discípulos a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então, que o teu reino venha. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma como a tua vontade é feita nos céus. Então, quando Jesus fala sobre o reino de Deus, sobre essa realidade que é chegado, que é aparente, que é revelada através das suas palavras, quando ele fala sobre o reino de Deus, ele está falando dessa realidade que está chegando, da realidade da vontade eterna de Deus sendo concretizada, sendo concluída, sendo imposta, sendo apresentada para pessoas, para multidões, para nações, para todas as pessoas, para todos os povos. Então, é uma realidade que se apresenta. É claro que o reino de Deus, ele não é uma delimitação geográfica. O reino de Deus não é um lugar para onde você vai, que você diz, não, esse pedacinho aqui, essa demarcação geográfica é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um país, é um estado, é uma cidade. Não é nada disso. Jesus vem proclamar uma realidade, que é o reino de Deus, e essa realidade do reino de Deus está manifesta em todos os lugares, por todas as pessoas e de todas as formas. É uma realidade onde a vontade de Deus, que é soberana nos céus, se apresenta soberana na terra. Então, essa realidade do reino de Deus, ela acontece a partir do momento em que homens, e é isso que Jesus está proclamando, em que homens e mulheres abrem mão das suas motivações de conquista, abrem mão dos seus desejos de alcance, dos seus sonhos pessoais, abrem mão dos seus projetos pessoais, da sua sede de conquista, de alcance, de vitória, da sua sede de ter, de possuir. É onde homens abrem mão dessa realidade e passam agora a desejar outra realidade, a desejar agora não mais concluir os seus projetos pessoais, mas são homens que agora passam a buscar que a vontade eterna de Deus, que é feita nos céus, seja manifesta agora aqui na terra através deles, através das suas vidas, através da maneira como decidiram viver, através da forma como decidiram pautar a sua caminhada. Então são homens agora, são mulheres agora, que abriram mão da sua realidade primária, abriram mão dos seus desejos escusos, e eles passaram com veemência, com força, com dedicação, a buscar a ideia de que a vontade de Deus seja agora manifestada, seja agora entregue, seja agora posta. Então essa é a ideia do reino de Deus. A ideia do reino de Deus é a ideia de que a vontade de Deus que é feita nos céus vai passar a acontecer da mesma forma. A vontade de Deus que é soberana nos céus passe a ser soberana da mesma forma. A direção de Deus que é soberana no céu passe a ser soberana aqui. Então homens adquirem isso, homens e mulheres que caem em si, que adquirem essa consciência
consciência e que agora passam a viver para a glória de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra através das suas vidas e através das suas rotinas, através do seu dia a dia. E a vontade de Deus se cumprindo através da nossa vida, nós estamos manifestando o que é essa realidade do reino de Deus. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar onde a vontade de Deus reina. O reino de Deus é um lugar onde a direção de Deus reina em detrimento da nossa. Então não é a minha direção, e muito menos o que eu quero ou a minha vontade, é um lugar onde a vontade de Deus impera. E por que Jesus escolheu essa fala como primeira fala para estrear o seu ministério, e também depois como principal fala de todos os seus discursos? Como principal fala de todos os seus momentos, até a sua morte, inclusive depois da sua ressurreição. Por que Jesus escolheu o reino de Deus? Bom, ele escolheu o reino de Deus porque ele está dentro de uma realidade, ele está convivendo com pessoas, ele cresceu com pessoas, ele assiste pessoas que têm Deus no seu coração e que possuem desejo por Deus, mas o desejo que elas possuem por Deus é o desejo de que Deus faça o que elas querem, e não desejo de pessoas capazes de fazer o que Deus quer. Jesus cresce nesse entorno. Ele não cresce num entorno, e presta atenção, isso é muito importante. Jesus não cresce num entorno de ateísmo generalizado. Ele não desenvolve o seu ministério dentro de um contexto de um país ateu. Pelo contrário, ele desenvolve o seu ministério dentro de um contexto teocrático, dentro de uma teocracia. Um povo que era extremamente religioso e que tinha inclusive como seu código de conduta social as suas leis sociais baseadas na vontade de Deus. O que aquele povo tinha como regra de convívio eram as leis que Deus entregou para o povo na peregrinação no deserto. Essa era a sua carta magna. A constituição daquelas pessoas era a palavra de Deus, era a Torá. A Torá é a constituição. Então Jesus não cresce num ambiente ateu. Ele não desenvolve o seu ministério num país com outro regime. O país não era comunista, nem socialista, nem capitalista. Eles viviam uma teocracia. É nesse contexto que Jesus inicia o seu ministério, e a primeira palavra que ele tem nos lábios é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, se o reino de Deus é chegado, é porque aquela realidade não expressava a realidade do reino de Deus. E se Jesus diz arrependei-vos, é porque aquela realidade imposta precisava ser desmontada, desfeita, e aquelas pessoas precisavam se arrepender para que eles fossem introduzidos dentro de uma nova realidade. A realidade de quem nasceu de novo, a realidade de quem nasceu da água e do Espírito, a realidade de quem adquiriu uma nova consciência, a realidade de quem foi introduzido em uma nova forma de ver a vida, de enxergar a vida. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, um mestre da lei chega para Jesus conversar com ele. O nome dele é Nicodemos, e ele tem uma dúvida. A dúvida do Nicodemos é o seguinte: Jesus, nós estamos ouvindo falar a respeito do teu reino. E eles estão ouvindo falar a respeito do reino porque essa é a mensagem central de Jesus: o reino de Deus chegou. Então Nicodemos chega para Jesus e diz: olha, eu ouvi dizer que o teu reino chegou, e eu quero saber mais desse reino. Como que eu faço para entrar? Onde que é? Como que eu faço para ir? Me conduza até este reino. E Jesus diz para o Nicodemos o seguinte, ele fala: Nicodemos, o meu reino não é desse mundo. Você não pode ver o reino de Deus, quanto mais entrar, porque o reino de Deus é uma realidade para quem nasceu do Espírito. É uma nova gestação, é nascer de novo, é ser regenerado, ser refeito, reintroduzido para uma nova realidade, a realidade do reino de Deus e da sua justiça.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então isso é uma realidade. E Jesus fala dessa realidade para homens que tinham Deus no coração, homens que tinham Deus nos seus lábios, homens que tinham Deus regendo a sua constituição, homens que tinham Deus como principais atividades do seu cotidiano, homens que tinham Deus estampado nas paredes das suas casas e também nas paredes das suas sinagogas, homens que tinham Deus expresso, que tinham Deus de cara ali nas suas autoridades espirituais, que eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes, homens que tinham Deus em tudo, mas que não tinham a consciência do que é o reino de Deus. Então a consciência do reino de Deus não é o quanto eu me esforço para que a minha vontade seja habilitada lá nos céus. O reino de Deus não é como, presta atenção nisso, o reino de Deus não é como eu santifico as minhas atividades. O reino de Deus não é a forma como eu santifico as minhas vontades, não é a forma como eu santifico a minha realidade, como eu santifico as minhas atividades. O reino de Deus é a maneira como eu consigo materializar a vontade eterna de Deus. Então não é a forma como eu espiritualizo a minha vontade, é a maneira como eu materializo a vontade de Deus. Isso é o reino de Deus. Consegue entender? Não é a forma como eu espiritualizo o que eu quero, não é a forma como eu espiritualizo a minha vontade, não é a forma como eu espiritualizo as minhas expectativas, não é a forma como eu espiritualizo o meu caminho. O reino de Deus é a forma como eu materializo a vontade eterna de Deus, que é feita nos céus, para que ela seja feita aqui, entre nós, na terra. Isso é o reino de Deus. E Jesus está num ambiente em que homens buscam santificar as suas rotinas, buscam santificar as suas atividades, mas não buscam materializar a vontade eterna de Deus. A vontade eterna de Deus não é conhecida, porque ela não é declarada. O reino de Deus não é percebido, porque o empenho daqueles homens, o empenho de todos eles, é de santificar as suas atividades e não de materializar a vontade de Deus. O reino de Deus, no reino de Deus, a vontade de Deus é soberana. Então não é a forma, e a gente já falou aqui pelo menos uma dezena de vezes sobre isso. O reino de Deus não é a forma como eu convenço Deus de que eu tenho uma boa vontade, um bom plano. Pelo contrário, o reino de Deus é a forma como eu me submeto, ainda que sem entender, ainda que muitas vezes sem aceitar, mas é a forma como eu me submeto a essa vontade eterna, a esse querer eterno. Isso é o reino de Deus. A nossa frustração espiritual, e grande parte da nossa frustração, grande parte de nós não encontrarmos sentido na vida, da razão da falta do sentido, da razão da falta de orientação, porque eu não sei se você percebe, mas a gente vive dentro de uma realidade sem sentido, uma realidade em que as pessoas não sabem muito bem para onde vão, não sabem muito bem por que vão, não sabem muito bem se vão, as pessoas estão perdidas e nada mais faz sentido, inclusive a nossa espiritualidade também não faz mais sentido. Por que não faz sentido? Qual é a razão das nossas frustrações de espiritualidade? A razão é que nós estamos tentando santificar as nossas coisas, nós estamos tentando espiritualizar os nossos planos. Nós traçamos um plano aqui: Deus, eu já sei o que eu vou fazer isso, olha que legal, o Senhor está gostando? Olha que bacana, isso aqui, eu vou fazer. E aí a gente ora para ver se aquilo se torna espiritual, e esquece que a Bíblia diz que aquilo que começa no homem nunca vai terminar em Deus.
nunca vai terminar em Deus. Aquilo que começa em mim nunca termina em Deus. Só termina em Deus aquilo que começa em Deus. Por isso você vai ver Jesus dizendo assim: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Como as coisas começam, como as coisas terminam. É por isso que você vai ver o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então o querer é Deus que opera em nós, porque nós estamos aqui para trazer a vontade de Deus, e não para levar a nossa vontade para Deus. O sentido desse encontro, o sentido da espiritualidade é trazer a vontade de Deus, e é por isso que nós temos vivido uma espiritualidade sem sentido. Porque o sentido da espiritualidade é trazer a vontade de Deus e não levar a nossa vontade para Deus. Não é a maneira como eu busco me tornar conhecido diante de Deus, mas é a maneira como eu busco conhecer Deus. Não é o jeito como eu torno as minhas vontades conhecidas diante de Deus, mas é a maneira como eu conheço a vontade de Deus. Não é aquilo que eu tenho condições de levar até Deus, mas é aquilo que eu tenho consciência de materializar de Deus diante dos meus irmãos. Isso é o reino de Deus. Essa é a consciência do reino de Deus. Então Jesus está dentro de um ambiente inteiramente religioso, mas pouquíssimo espiritual. Ele está em um ambiente em que Deus está em todos os lugares, mas não significa absolutamente nada. Por isso que o discurso de Jesus é: arrependam-se. Arrependam-se. Se arrependa disso. Se arrependa de querer levar a sua vontade até Deus, como se a sua vontade fosse bacana e que você tivesse feito um bom plano e tivesse planejado tudo direitinho. Arrependa-se disso. Arrependa-se de pensar que espiritualidade é a forma como você santifica o seu caminho, e como você santifica os seus planos, e como você santifica a sua vontade, e como você santifica a sua expectativa. Arrependam-se de pensar espiritualidade a partir disso. Então isso não é só um ponto de vista, isso não é só uma coisinha pequenininha, sem importância. Não é, 1000 vezes não é. Isso não é só uma coisinha sem importância. Isso é um ponto de vista, é um ponto de partida. Nós construímos a nossa espiritualidade a partir disso, a partir dessa premissa. É por isso que a gente vai encontrar por aí tantas pessoas inteiramente decepcionadas com Deus. Tantas pessoas decepcionadas e inconscientemente pensando o seguinte: Deus não funciona. Eu já tentei Deus. E eu já cansei de ouvir isso, não com essas palavras, mas se eu pudesse transcrever o que as pessoas me dizem, eu faria dessa forma. Porque as pessoas dizem: bom, eu fui não sei aonde, eu fiz não sei o quê, eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu tentei não sei o quê, eu fui para a igreja, eu orei, eu jejuei. Ou seja, Deus não funcionou para mim. Deus não funcionou para mim. Deus não funcionou na minha realidade, Deus não funcionou na minha problemática, Deus não funcionou diante da minha vida. É claro, porque Deus não precisa funcionar na sua vida, Deus não é um artifício, um negócio, mas é isso, é a partir daí que nós construímos a nossa espiritualidade, é a maneira como eu me esforço para Deus funcionar. E aí você olha e vê o fulano prosperando, o Beltrano feliz, e as coisas dando certo, e aí você diz: bom, Deus está funcionando para ele, eu preciso saber qual é a receita que ele usa. Aí ele chega para você e fala assim: olha, Deus está funcionando para mim, porque eu estou há 7 dias sem comer carne, eu estou comendo legumes, eu estou há 21 dias fazendo o jejum de Daniel, então esse é o caminho para Deus funcionar. E aí você fala: maravilha, Deus funcionou para ele, Deus vai funcionar para mim. E aí
você corre, vai fazer campanha, vai fazer jejum, vai subir um monte, vai fazer isso, vai se consagrar, vai não sei o quê, para ver se Deus funciona para você como funcionou para ele. Isso é uma cosmovisão que nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo porque, primeiro, Deus não precisa funcionar na realidade de ninguém. E segundo, que você nunca vai conseguir replicar. Isso nunca vai fazer sentido. Uma experiência, isso é um experimento científico, né? A ciência, para que ela se reproduza, ela precisa ser testada dentro do mesmo ambiente, considerando o mesmo calor e a mesma pressão, para que ela produza o mesmo resultado. Em uma variação de pressão ou temperatura, o resultado já sai diferente. Então você não sabe quais são os caminhos de outras pessoas, o que as outras pessoas viveram. A pressão da minha vida é uma, e a temperatura que eu vivo é uma, não é a mesma que a sua, de forma que você pode fazer tudo o que eu faço, e você não vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei, porque a sua realidade de pressão e temperatura é outra. Não dá para tirar uma experiência daqui e colocar aqui. E a gente fica frustrado, bom, Deus não funcionou, a espiritualidade para mim não funcionou, bom, não funcionou, e eu te digo isso de todo o meu coração. Não funcionou porque não tem que funcionar. Porque a espiritualidade não é a forma como Deus funciona. Não está relacionado ao funcionamento de Deus. A espiritualidade está relacionada à maneira como você enxerga. Isso é o reino de Deus introduzido em você. É a sua forma de olhar a vida que vai ser transformada. É o seu jeito de viver, é o seu jeito de pensar, é o seu jeito de responder, é o seu jeito de planejar, é o seu jeito de efetuar, é o seu jeito de ir, é o seu jeito de voltar, é o seu jeito de se desculpar, é o seu jeito de se perdoar, é o seu jeito de olhar tudo. Isso é o que transforma. Não é uma receita pronta com passos, é isso que transforma. Essa é a resposta que Jesus deu para o Nicodemos quando disse, cara, não vai dar para te ensinar o caminho do reino de Deus, não tem como, você precisa nascer outra vez, porque tudo isso em você vai mudar, você precisa ser uma nova pessoa, senão você vai continuar insistindo nessa espiritualidade de santificar o seu caminho e não na consciência de materializar os planos de Deus. Nós temos uma realidade hoje muito semelhante à realidade de Jesus no instante em que ele inicia o seu ministério. Nós temos Deus em tudo aqui. Tudo, 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 tudo. Se você der um Google aí, qualquer site que você entrar, vai ter Deus lá escrito. Se entrar no YouTube, Deus está lá no YouTube, tem pregações, agora mesmo tem um monte de culto online rolando. Não é só o nosso aqui não, tem uma porção. Deus está lá no YouTube. Se você entrar no Instagram, Deus está lá no Instagram. Inclusive, entra lá no meu Instagram que você vai ver, Deus está lá no meu Instagram. Tem vídeo, tem não sei o quê, tem mensagem, tem um monte de coisa. Deus está lá, Deus está no Instagram. Deus está na boca dos brasileiros. Deus está na política. Nós temos uma bancada só de evangélicos. Deus está lá. Deus está na política. Deus está nos slogans políticos. Deus está hoje interferindo até na nossa Constituição. Nós decidimos coisas hoje não mais a partir da nossa Constituição, mas a partir do nosso senso de ética cristão. Então a gente abre processos, pode, não pode, deve, não deve, a partir da consciência de cristãos, magistrados que estão lá no Congresso interferindo através da sua fé. Deus está lá também. Deus está lá. O advogado-geral da União do Brasil hoje é um pastor. Pastor André Mendonça, reverendo André Mendonça.
O ministro da Educação do Brasil é um pastor. A ministra de Direitos Humanos é uma pastora. O próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, como já nos foi prometido, será alguém terrivelmente evangélico. Eu não sei ainda, até hoje, como a gente consegue encaixar essas duas palavras numa única frase, terrivelmente evangélico. Ou é terrível, ou é evangélico, as duas coisas não cabem mais. Nós teremos lá alguém terrivelmente evangélico. Porque Deus está aí na boca da gente, Deus está escrito nos lugares, Deus está nos adesivos dos caminhões, nos carros, Deus está nas músicas que a gente ouve, Deus está nos filmes que a gente assiste, Deus está em tudo, Deus está em todos os lugares. A pergunta que eu faço para você é: e o reino de Deus, onde está? Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? No meio de tantas falas sobre Deus, dentro de um país majoritariamente evangélico, onde está o reino de Deus? Onde está a justiça de Deus? Onde estão aquelas pessoas que estão aqui não para fazer valer a sua vontade, mas aquelas pessoas que estão aqui para abrir mão das suas vontades em favor do que é o reino de Deus, do que é a vontade de Deus? Onde estão aquelas pessoas que estão aqui não para fazer valer o que elas querem, mas para fazer valer o que é o plano eterno de Deus, o que Deus quer? Onde estão aquelas pessoas que não pensam em santificar os seus pensamentos, não pensam em espiritualizar os seus planos, mas pensam em materializar os planos de Deus? Onde estão? Essa é a pergunta. Onde estão? Nós vemos muito Deus por aí, mas nós vemos pouco reino de Deus manifesto, patente. Onde está o reino de Deus? Onde está a sua justiça? Esse foi o primeiro sermão de Jesus. Ele disse: arrependam-se, 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 para que vocês vejam a realidade do reino de Deus, para que os olhos de vocês sejam abertos, curados, transformados, para vocês serem inseridos nessa realidade, na realidade do reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Onde estão os sinais do reino de Deus? Onde está a justiça de Deus? Onde? Arrependam-se. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se de entender que espiritualidade é a forma como você alcança a bênção. Arrependa-se disso. Arrependa-se de achar que Deus é o teu mordomo, que Deus é o teu empregado, que basta você dobrar o joelho, fazer 2, 3 campanhas, 2, 3 tipos de jejum, horário diferente, fazer oração de madrugada e Ele é obrigado a fazer alguma coisa por você. Arrependa-se. Arrependa-se de achar que a espiritualidade do outro, que deu certo para o outro, agora vai ser replicado para você, e Deus tem obrigação de fazer dar certo em você também, senão você vai chegar à conclusão de que Deus não funciona. Arrependa-se. Arrependa-se dessa forma de enxergar a vida, de encarar a vida, de olhar para as coisas, de pensar nas coisas. Arrependa-se. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. É o reino de Deus entre nós. O reino de Deus precisa ser visto, precisa ser tocado, precisa ser percebido. E ele só será percebido quando pessoas aqui abrirem mão dos seus projetos pessoais, das suas ambições pessoais, daquilo que elas desejam fazer, de santificar o que elas querem fazer. Pessoas que abrem mão disso para olhar para os céus e perceber qual é a vontade eterna de Deus e o empenho então de materializar essa vontade aqui entre os homens. Para que quando alguém olhar para você, para que quando alguém olhar para a tua vida, que essa pessoa tenha total noção do que é o reino de Deus e do que é a vontade de Deus. Quando ela ver você
que ela repense sobre as prioridades dela. Você já imaginou isso? Olha, eu conversei com o fulano, e ao conversar com ele, as minhas prioridades foram mudadas. Uma conversa, e a minha forma de enxergar a vida mudou. Um encontro que eu tive, e a maneira de eu perceber a realidade é outra. Mudou para mim a minha compreensão de sucesso. Antes eu pensava que um cara de sucesso era um cara que trabalhava pra caramba, ganhava bastante dinheiro e comprava casa e tinha um carro legal do ano, bacana. Mudou a minha compreensão de sucesso. Para mim sucesso não é mais isso. Depois de conversar com você, sabe o que é isso? É o reino de Deus sendo anunciado, sendo sinalizado. Pessoas revendo as suas prioridades, revendo as suas rotinas, a maneira como elas enxergam a vida e o mundo. Tudo isso é afetado quando elas têm um encontro, um embate com a realidade do reino de Deus. Um lugar em que pessoas não estão aqui para fazer a sua vontade valer, mas é um lugar onde as pessoas estão aqui para materializar a vontade eterna de Deus. Isso é o reino de Deus. E o conselho de Jesus para aquela multidão, dentro daquela realidade, é o conselho de Jesus para a gente hoje, porque a realidade continua a mesma. Um país cristão, uma realidade em que Deus está presente em tudo, na placa do nosso carro, os quadros da nossa parede, as músicas do nosso celular, os livros da nossa estante. Deus está presente em tudo, nas nossas postagens em mídias sociais, nas nossas camisas. Deus está presente em tudo. A fala de Jesus para aquele povo foi: arrependam-se. Deus está presente em tudo e ninguém consegue perceber o seu reino e a sua justiça. Vocês falam muito de Deus, muito, 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 muito. Deus está em tudo que vocês fazem. Mas Deus não é percebido em absolutamente nada disso. Nada disso. Arrependam-se. É chegado o reino de Deus.